Salve primeiro ano! Continuemos aí nas videoaulas. Unidade 5, ácidos nucleicos, sobre vitaminas e sais minerais. Façam uma atividade, montem uma tabela com as seguintes colunas. A vitamina, a fonte de onde a gente obtém essa vitamina, os benefícios ao organismo e as doenças causadas pelas deficiências dessas vitaminas e dos sais minerais também. Então façam essa atividade com essas colunas e preencham essa tabela, tá bem? Vamos lá. Ácidos nucleicos e vitaminas. Ácidos nucleicos, plagiando aí um vídeo que tem no YouTube, duas formas tem. É o DNA e o RNA também. Beleza? Os ácidos nucleicos são as moléculas da vida. O DNA é considerado a nossa receita. Então, tudo o que a gente é externamente, por exemplo, tamanho e formato de nariz, orelha, cor da pele, altura, largura, tudo está descrito no DNA. Então, tudo que a gente vai ser, tudo que a gente é, já está escrito ali no DNA. Lembrando o seguinte, que o DNA fica dentro do núcleo celular. Então, como que as informações que estão lá dentro do DNA são expressas externamente pelo nosso corpo? Através da síntese proteica. Então, o DNA se manifesta através da síntese proteica. Então, a cor da pele, melanina. Melanina é produzida por células. A melanina é uma proteína. E aí, os melanócitos têm dentro de seus núcleos o DNA. E dentro desse DNA dos melanócitos está ali contida a informação para produzir a melanina. Tanto a proteína como a quantidade desta proteína. É por isso que a espécie humana tem diferentes tonalidades de pele. Até mesmo o indivíduo albino que não tem dentro do DNA dos melanócitos a informação para a síntese dessa proteína. Tá bem? E aí, pessoas com muita melanina têm lá a informação para a fabricação dessa proteína e também para a quantidade que deve ser fabricada. E aí os melanócitos produzem essa proteína e acabam liberando essa proteína ou armazenando essa proteína dentro da própria célula, dando então a pigmentação para o corpo ou para qualquer outro ser vivo. Então existem carotenoides, existem outros tipos de pigmentos, fucoxantina e etc. O RNA, ele é uma molécula, um ácido nucleico de transporte de informações. Então, o DNA sendo muito importante, pois ele é a nossa receita e caso ele sofra alguma alteração, o organismo pode vir a apresentar alguma célula defeituosa, ele não abandona o núcleo. Então, o RNA faz esse transporte de informações. Ele coleta as informações do DNA e leva para a célula, para o citoplasma da célula, fabricar aí as proteínas através dos seus retículos endoplasmáticos rugosos e através dos seus ribossomos. Nós, na aula de citologia, veremos um pouco melhor sobre as funções de cada estrutura celular. Então, só para lembrar que o DNA contém todas as informações sobre o organismo, é a nossa receita, e o RNA leva essas informações do núcleo para o citoplasma, para o retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo produzirem as proteínas. Unha, cabelo, osso, hormônios, enzimas,
são a base de proteína. Então, as funções das proteínas nós já vimos lá em cima, e todas elas são produzidas a partir dessas informações do DNA. Ácidos nucleicos, duas formas tem, é o DNA e o RNA também. Nucleotídeo, sua menor unidade é chamada fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Tá bem? Então, o DNA é uma molécula grande e é formada por partes menores, formada por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Isso quer dizer que esta molécula aqui tem como principal nutriente, tem como principal elemento, átomo, o nitrogênio, que a gente obtém através da alimentação. A pentose, ela termina com ose, então ela é um açúcar penta, um açúcar então que tem 5 carbonos, tá bem? O DNA se diferencia da sua molécula de RNA por duas dessas três moléculas do nucleotídeo, pela pentose, e pela base nitrogenada. Então eu vou descer um pouco aqui já para explicar essa diferença, e eu já volto. A pentose do DNA é chamada de desoxirribose. Então esta sigla DNA está em inglês. Ela é lida de trás para frente. Ácido desoxirribonucleico. Então, desoxirribo tem a ver com a pentose. E o RNA, ácido ribonucleico. E ribo tem a ver com ribose, que tem a ver com o açúcar pentose. Então, estruturalmente, aqui, molecularmente, quimicamente, a ribose se diferencia da desoxirribose por esse radical, que é o OH. E a desoxirribose tem apenas o H, tá bem? Então, aqui no nucleotídeo, nós temos o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. A pentose tem um radical, que vai diferenciar uma da outra. Se este radical tiver o grupo aqui hidroxila, ele é ribose. Se tiver só o hidrogênio, ele é desoxirribose. Bases nitrogenadas que vão diferenciar DNA de RNA é a timina e a uracila. DNA tem 4 bases nitrogenadas: adenina e guanina, citosina e timina. Já o RNA tem 4 bases nitrogenadas também: adenina, guanina, citosina e uracila. Então, no DNA tem timina e no RNA tem uracila. Então, essas são as duas diferenças entre os nucleotídeos de DNA e RNA, tá bem?